Você quer aprender sobre política e religião de um modo tradicional e conservador? Vote em mim. Meu nome é André Assunção. Você quer aprender sobre religião e política de um modo revolucionário e popular? Vote em mim. Meu nome é André Assunção. Nós brasileiros somos um povo apaixonado. Apaixonados por futebol, música, religião e política. Sim, muitas pessoas têm um partido político de estimação, mas muitas pessoas evitam discutirem sobre religião e adoram discutir sobre política. Mas o que muitos não sabem é que discutindo política, também estamos discutindo religião. Religião? Política? Como assim? Espera aí que eu vou explicar. Com minha mão direita e com minha mão esquerda. No Brasil, atualmente nós temos 33 partidos políticos. Mas por que tantos partidos? Como escolher? Qual partido que melhor me representa? Quais partidos têm a melhor ou a pior proposta para o Brasil? Será que esses partidos me oferecem propostas diferentes ou me oferecem a mesma coisa? Mas existe uma fórmula mágica que você consegue entender todos esses partidos de uma única vez. Você vai juntar todos eles numa única palavrinha mágica, uma palavra chamada ideologia. Pronto, agora que você já tem essa palavra ideologia, você vai dividi-la por 2. Sim, esquerda e direita. Mas o que seria uma ideologia? É um conjunto de ideias que propõe uma forma ideal para tratarmos de sociedade, economia, cultura, comércio e religião. E uma vez feita essa divisão em 2, entre esquerda e direita, criamos agora o famoso termo chamado de espectro político. Espectro político? O que tem a ver espectro, o nome de um fantasma, com política? Eu sou o espectro político. Bom, e esse espectro político funcionaria da seguinte forma. Aí está. Como vocês podem ver, à sua direita, lá no extremo da direita, você vê os conservadores. Um pouco mais para cá, ainda à direita, você vê os liberais. Agora, no meiozinho, você vê o centro, o famoso centrão. Agora, já vindo mais para cá, para a esquerda, você vê os progressistas. E agora, ao extremo da esquerda, você vê os socialistas, comunistas. Mas e daí? O que é que os partidos políticos à esquerda defendem? O que é que os partidos políticos à direita defendem? E o que é que os partidos de centro tanto equilibram? Equilibram daqui, equilibram dali. Vocês entenderam? Não vai ser nada difícil você, geralmente, quase sempre, ver a esquerda usando o discurso do feminismo, aquecimento global, proibição das armas, movimentos sociais, empoderamento da mulher e do negro, proteção aos grupos indígenas, liberação das drogas, mais intervenção do Estado em nossas vidas. E geralmente, quase sempre, você verá a direita com o seguinte discurso: contra o feminismo, contra o aquecimento global, a favor do cidadão ter a posse e o porte de armas. E o indivíduo estará sempre acima do coletivo. O direito à propriedade privada é meu e ninguém tasca. A religião cristã como principal alicerce da sociedade ocidental. Sim, tá, e daí? E o que é que tudo isso tem a ver com religião? Vamos começar então com a esquerda. O termo esquerda e direita teve origem na França, na famosa Revolução Francesa, aonde sentavam de um lado
os girondinos e do outro lado os jacobinos, cada um do lado direito ou esquerdo, discutindo propostas para o que seria melhor para a França naquela situação de revolução, onde muita gente perdeu a cabeça. Mas para sabermos melhor quem é a famosa esquerda, precisamos viajar mais ou menos um século depois para a Alemanha, onde Karl Marx, conhecido por todos como o pai do socialismo, disse a seguinte frase em uma de suas obras: a religião é o ópio do povo. Ou seja, o que faz o povo ficar zumbizado e retardado seria a religião. Então, meus amigos, vocês podem perceber que o socialismo declarou guerra contra as religiões, fazendo com que essa ideia se torne um dos pilares da base do comunismo, o ateísmo. Então, se você aí, que se diz de esquerda e se considera também um cristão, ou você não é muito cristão, ou não é muito de esquerda. Vamos agora para o termo direita, que também teve a sua origem na Revolução Francesa, como eu já falei, girondinos e jacobinos. Mas o ponto-chave para entendermos a direita está na Igreja Católica, a mãe das religiões cristãs. Em 1949, 4 anos depois da Segunda Guerra Mundial, o Papa Pio XII escreveu um famoso decreto condenando o comunismo. E esse decreto dizia o seguinte: qualquer um que favorecesse, se filiasse ou votasse em qualquer partido comunista estaria automaticamente excomungado. Rapaz, a Igreja Católica é contra o comunismo e contra a esquerda. E você aí, que se diz cristão, católico e é de esquerda, ou você não é muito cristão, ou você não é muito comunista. Pronto, então o jogo ficou bonitinho, tudo arrumadinho. Vocês podem perceber que a direita ficou com o cristianismo, que representa o bem, e a esquerda ficou os ateus, que representam o mal, na famosa batalha do bem contra o mal. Só que não, a coisa não para por aí não. Este jogo, essa mistura de política com religião, é muito mais complexa do que você imagina e do que eu também imagino. Essa visão de política, dividida entre esquerda e direita, o bem contra o mal, é uma visão muito simplista, até mesmo infantil. E olha que a maioria das pessoas nem percebe dessa maneira. Imagina a capacidade intelectual do nosso povo brasileiro, hein? Vocês já perceberam o comportamento desse novo Papa da Igreja Católica chamado Jorge Mário Bergoglio, o famoso Papa Francisco? Vez ou outra você pode ouvir os discursos dele, ele falando as palavras revolução, divisão de renda, ser contra o capitalismo. Ele sempre está criticando o Donald Trump. Estranho, né? Deveria ser completamente à direita. E não sou só eu que tenho essa desconfiança não, cara. Até mesmo o famoso Olavo de Carvalho, o grande símbolo da direita do nosso país, já teceu suas críticas contra o Papa Francisco, o maior símbolo da Igreja Católica. A coisa é muito séria, viu? Será que é um comunista infiltrado? Mas André, o que você quer dizer com isso? Você está querendo me dizer que o Papa é comunista? É isso? Ah, rapaz, deixa de teoria da conspiração. Bom, agora vamos dar a nossa espiadinha lá na esquerda. E vocês lembram que a ideologia da esquerda diz que a religião é a maconha do povo. A maioria dos candidatos eleitos pela esquerda são pessoas muito simpáticas, carismáticas, assim, entendeu? Elas ganham a aprovação popular com muita facilidade. Você tem o Obama, dos democratas nos Estados Unidos. Você tem Bill Clinton, aquele tocador de saxofone, cara bonitão. Você tem o nosso Lula aqui. Todos eles pessoas muito carismáticas. Hugo Chávez. E um traço marcante no estilo desses políticos é que eles são muito preocupados com o social, com as classes mais pobres. Eles são conhecidos como os salvadores da humanidade, o pai dos pobres. Mas será mesmo que eles teriam coragem de dizer a esses pobres que a base do ideal deles
é que não existe Deus nenhum e de que religião é a maconha dos pobres? É o que deixa o povo retardado? Ah, André, peraí. Você está querendo me dizer que os políticos de esquerda, os socialistas, que se preocupam com o povo, que têm medidas populares, que se preocupam com as comunidades, com as favelas, eles são ateus? Eles não acreditam em Deus? Ah, rapaz, para com isso. Isso tudo é teoria da conspiração. O que vocês precisam saber é que tanto para a esquerda quanto para a direita, a ideia de Deus e de crença sempre será usada como mais uma ferramenta, mais um artifício para se chegar ao poder. O que importa é o poder. Então, mais uma vez eu digo, com esse vídeo aqui eu não estou querendo dizer que a esquerda é do mal e a direita é do bem. Eu apenas estou deixando bem claro de que quando se mistura política e religião, nós nunca saberemos qual será o resultado. E na minha visão de ateu, a esquerda é do mal e a direita também é do mal. E este símbolo oriental aqui representa muito bem o que eu estou falando. O Yin e Yang. Onde você vê do lado branco um pontinho preto e do lado preto um pontinho branco. Religião e política, uma mistura que procura o equilíbrio. Procura o equilíbrio de manter o povo sempre na ignorância. Ateu à toa, ateu dispor.